Eu vou falar hoje sobre obstrução de via aérea no bebê. Eu tenho certeza que todo mundo tem contato com alguma criança ou pode possivelmente ter contato com crianças, e é por isso que eu considero esse assunto extremamente importante para a população como um todo. Então, eu acho que todas as pessoas deveriam saber fazer as manobras de desobstrução de via aérea, tanto nos bebês quanto nos adultos e nas crianças maiores. Mas hoje a gente vai focar mais nos bebês. Então eu queria começar falando para vocês do porquê a gente deve aprender a fazer essas manobras. Então, primeiro, eu já falei, todo mundo deveria saber porque é uma coisa que acontece com alguma frequência, né? Engasgos e obstrução da via aérea por conta de corpos estranhos. Mas a obstrução de via aérea, ela é considerada uma emergência. Por quê? Quando a gente tem a via aérea obstruída, ela pode levar a uma hipóxia. E o que é a hipóxia? É a falta de oxigenação. Quando a gente tem uma falta de oxigenação no sangue, a parada cardiorrespiratória, ela é uma consequência dessa falta de oxigênio. Então, é só uma questão de tempo para que uma obstrução de via aérea desencadeie uma falta de oxigenação no sangue, no corpo, no coração, no cérebro, e isso acabe levando a uma parada cardiorrespiratória. E como a gente sabe, a parada cardiorrespiratória é a nossa maior emergência de todas, né? Então é aquela que a gente precisa agir o mais rápido possível na tentativa de fazer esse coração voltar a bater. E qual que é o problema da parada cardiorrespiratória? Por que eu preciso me preocupar tanto em evitá-la? Pois bem, a gente sabe que a taxa de sobrevivência de crianças em paradas cardiorrespiratórias fora do ambiente hospitalar é menor do que 9%. Ou seja, mesmo aquelas crianças que são adequadamente reanimadas e que são adequadamente tratadas, né, e cuidadas do ponto de vista da ressuscitação cardiopulmonar, mesmo essas têm uma sobrevida menor do que 9%. Ou seja, a nossa grande ideia é evitar chegar na parada cardiorrespiratória. Então, a gente precisa saber necessariamente as medidas de desobstrução, né? Como é que a gente faz para desobstruir uma criança que tenha uma obstrução da sua via aérea, justamente para que a gente não coloque a criança nesse número, nessa estatística. Tudo que a gente não quer é que atinja, que chegue na parada cardiorrespiratória. Tudo bem? Então, é isso que a gente tem que lembrar. Eu vou precisar agir rápido e imediatamente para evitar chegar numa parada cardiorrespiratória por falta de oxigenação. Então, tempo é super importante nessas situações, ou seja, diante de uma suspeita, né, ou de uma obstrução de via aérea, a gente precisa avaliar a criança o mais rápido possível e agir rapidamente. Mais uma vez, vou bater na tecla várias vezes para vocês que a gente precisa agir o mais rápido possível para que a parada cardiorrespiratória ela seja evitada. Porque uma vez que a parada foi instalada, né, uma vez que a criança já está em parada, a chance de sobrevivência dela cai drasticamente para menos de 9%. Muito bem. Então, eu só queria pontuar uma coisa importante. Quando eu estou falando de bebê, eu estou falando também dos chamados lactentes, que em inglês poderia ser babies or infants, que são as crianças que são consideradas as crianças de colo, né? Aquelas crianças que mamam leite, são as crianças que, em geral, ainda não andam. A gente considera como um corte crianças menores de 1 ano de vida. Então, essas são as crianças que nós chamaremos de bebê ou de lactente, aquelas que têm menos de 1 ano de vida. Acima disso, a gente acaba chamando todo mundo de criança mesmo e não mais de bebê. E uma outra coisa super importante de lembrar é que quando a gente fala de manobra de desobstrução de via aérea, eu estou falando de corpos estranhos sólidos, tudo bem? Então, muita gente faz essas manobras para obstrução, por exemplo, por engasgo de leite, né? Leite materno ou leite na mamadeira mesmo. A gente não recomenda que isso seja feito, porque em teoria
vai mudar muita coisa. Se você for pensar, o leite é líquido. Então, o leite ele vai acabar indo para o pulmão mesmo, e aí pode ser que isso desencadeie uma pneumonia, né? Um cansaço, uma irritação no pulmão, mas não é que a minha via aérea, ou seja, não é que a minha respiração está completamente obstruída, porque ela não está. O leite não vai ficar parado, ele não vai ficar entalado ali na garganta, impedindo completamente a entrada do ar, né? Então, o leite em si, a gente não recomenda que seja feita a manobra. O mais comum que a gente vê em crianças, claro, são brinquedos, comidas, né? Durante a introdução alimentar, aí os clássicos que a gente vê são as uvas, amendoins, castanhas, todos aqueles objetos que são redondinhos e que vão se encaixar perfeitamente ali na via aérea da criança e que isso pode levar a uma obstrução. E essa obstrução leva a uma hipóxia, ou seja, a uma falta de oxigênio. E se a gente não agir imediatamente, isso pode desencadear também uma parada cardiorrespiratória. Muito bem. Então, diante de uma suspeita de obstrução, diante da suspeita de uma obstrução da via aérea num bebê, eu vou precisar avaliar esse bebê, né? Essa criança. Como que eu vou avaliar? Quais são os parâmetros que eu preciso ficar de olho? Então, o primeiro deles é a cor, o segundo deles é o choro e o terceiro deles é a emissão de sons. Então, cor, choro e som são os 3 parâmetros que a gente precisa observar numa criança que está com uma suspeita de obstrução da via aérea, seja porque ela estava brincando e você não sabe se tem algum objeto que sumiu, ou porque ela estava comendo e começou a tossir. Então, a gente vai ficar de olho nesses 3 parâmetros. Muito bem. Agora, se eu tenho uma criança que está rosa, ou seja, na sua cor normal, na sua cor habitual, eu tenho uma criança que está chorando, ou seja, ela está chorando, esperneando, né, gritando. E eu tenho um bebê que emite sons, e seja o som do choro, seja o som da voz, seja o som de um grito, não tem problema, qualquer emissão de som, a gente considera que não há nenhuma obstrução, ou que essa obstrução ela é somente parcial. Por quê? Se o bebê tá rosa, é porque tem oxigênio. Se o bebê tá chorando ou se o bebê está emitindo sons, é porque a gente tem passagem de ar. Essa passagem de ar, ela pode ser parcial, ou seja, eu tenho um objeto que está obstruindo, mas é um objeto que ele não está ocluindo, ou seja, ele não está fechando completamente a via aérea. Ele está fechando somente uma parcela. E tudo bem, porque o resto da parte da via aérea que está aberta, né? Então, pensa como se fosse um cano de uma mangueira, por exemplo, né? Um tubo mesmo de uma mangueira. Se você tem um pedaço de uva que está ocluindo somente metade da mangueira, a gente sabe que vai continuar passando água pelo outro pedaço que está desobstruído. Pode não ser a mesma quantidade de água, mas sai água. E para nós, isso é que é importante, que não tenha nenhuma obstrução, ou que tenha uma obstrução, mas que ela seja apenas parcial e que essa obstrução parcial permite, sim, a passagem de alguma quantidade de ar. E aí, o que a gente vai fazer nessa situação? Manter a calma. A calma nossa, claro, sempre, mas principalmente a calma da criança e a calma da mãe. Por quê? A gente não recomenda que sejam feitas nenhum tipo de manobra nessa situação de não obstrução ou uma suspeita de obstrução parcial. A nossa recomendação é que realmente mantenha-se a calma, porque se a criança fica chorando, agitada, ou se a gente fizer algum tipo de manobra, a gente pode deslocar esse objeto e aí aquela obstrução que era parcial, ela pode evoluir para uma obstrução completa. E aí sim, a gente vai ter que ficar mais preocupado. Então, diante de uma criança que chora, que emite sons e que está rosa, a gente não faz nada, nenhum tipo de manobra. A gente apenas encaminha a criança ao pronto-socorro para ela ser avaliada e decidir se há alguma coisa a ser feita. Tudo bem? Então, diante de uma criança rosa que chora e que emite sons, não há nada para ser feito, mantenham a calma e apenas encaminhe a criança a um serviço de emergência para ser avaliada
do ponto de vista médico. Muito bem. Agora, por outro lado, pode ser que essa não seja a situação que a gente encontra. Então, se eu tiver alguma alteração de cor, então a criança ela pode estar roxinha, ou ela pode estar pletórica, né, que é aquela criança vermelha, ou né, bem vermelha mesmo, que como se estivesse prendendo todo o sangue no pescoço, ou a criança estiver cianótica, né, que já seria uma criança um pouco mais roxinha, né, que seria o azul, uma criança roxinha. Ou a nossa criança não está chorando, tá bom? O nosso bebê não chora. Ou o nosso bebê não está emitindo nenhum tipo de som. Então, sim, eu tenho uma provável obstrução total da via aérea. Então, se eu tenho uma criança roxa, ou vermelha, ou azul, se eu tenho um bebê que não está chorando, ou se eu tenho um bebê que não emite nenhum tipo de som, é nesse bebê que eu vou precisar ficar preocupado e eu vou precisar agir imediatamente. Então, é nessa situação em que eu preciso ser rápido e ágil na instituição das medidas de desobstrução, ou seja, na manobra. Então, eu vou falar para vocês agora sobre a manobra de desobstrução. A gente tem aquela manobra de Heimlich, que é a manobra mais famosa dos adultos, né? E a gente tem essa manobra dos bebês, que é uma manobra adaptada, ou uma manobra adaptada mesmo, né? Adaptada, enfim, é uma manobra que ela é destinada única e exclusivamente para a gente fazer em bebês, ou seja, naquelas crianças menores de 1 ano, onde há uma suspeita de obstrução de via aérea por um corpo estranho sólido, na criança em que tem alteração de cor, ou seja, ela está roxa, ela está azul ou ela está toda vermelha, numa criança que não emite sons e numa criança que também não chora, tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é posicionar o bebê de barriga para baixo no seu antebraço, tá? Pode ser sentado e pode ser de pé também, não tem problema. Sentado acaba sendo um pouco mais prático. A gente vai segurar aqui, ó, a cabeça do bebê com a nossa mão, né? Então, a mandíbula aqui, a parte de baixo do queixo, a gente vai segurar com a nossa mão que estiver apoiada. E aí, a gente vai fazer 5 tapinhas na região das costas, como se fosse de baixo para cima. Então, o tapinha, ele realmente é direcionado aqui no mesmo jeito que a mão tá. A gente até posiciona a criança, né, um pouquinho inclinada para baixo, para a gente ver se a gente tem a ajuda aí da gravidade para fazer essa manobra de desobstrução. Então, a gente vai fazer 5 tapinhas aqui na região das costas, entre as duas escápulas, que são os 2 ossos aqui que a gente tem nas costas. Então, vão ser 5 tapinhas na região das costas. E aí, a gente vai virar a criança para o outro antebraço. E aí, agora, a gente vai apoiá-la de barriga para baixo, de barriga para cima, desculpa. E a gente vai segurar a cabeça com a nossa mão. E aí, a gente vai fazer 5 compressões torácicas. Igualmente, a gente faz na ressuscitação cardiopulmonar nos bebês. Então, a gente começa com 5 tapinhas nas costas, depois a gente vira e passa para 5 compressões torácicas. E aí, a gente tem que alternar 5 tapinhas nas costas e 5 compressões torácicas. 5 tapinhas nas costas e mais 5 compressões torácicas. A gente não recomenda que seja feita aquilo que a gente chama de varredura às cegas, ou seja, não é recomendado, a gente inclusive não aconselha, né, que você pegue o dedo, você pegue a sua mão e passe dentro da boca lá da criança procurando algum tipo de objeto. Isso pode levar a criança a morder a sua mão, né, então vai acabar machucando e, enfim, saindo sangue, então isso não é recomendado. E ainda a gente pode desencadear um reflexo de vômito, ou seja, uma criança que, além de estar obstruída, a gente ainda desencadeia vômitos, gerando secreção. A criança ela pode aspirar esse vômito, ou seja, esse vômito pode ir para o pulmão também, e isso vai deixar o quadro ainda mais dramático. Então, não façam a varredura às cegas. O que a gente pode fazer é, naquele momento em que você vira a criança, né, para frente, para fazer as compressões torácicas aqui na região anterior do tórax, você pode observar se tem alguma coisa visível na boca.
Então, se tem algum corpo estranho, aquilo que ela engasgou, né, aquilo que estava obstruído, se aquilo estiver na boca visivelmente, você pode ir lá e retirar o objeto especificamente. Mas não sugerimos de maneira nenhuma que a gente bote o dedo lá dentro e fique caçando, né? Ou fique buscando cegamente um objeto que a gente nem sabe onde está. A gente não só pode, né, como eu falei, se machucar, porque a criança pode morder, a gente pode também desencadear vômitos, mas a gente pode até colocar o objeto mais para dentro. Então, isso pode prejudicar aí um pouco a nossa situação, certo? Uma outra coisa que a gente precisa sempre lembrar é de que é uma situação de emergência, sim. Então, toda criança que precisar de medidas de desobstrução, é importante acionar um serviço de emergência. No nosso caso, no Brasil, a gente chamaria o SAMU, no qual o número é 192, tá bom? Vale a pena sempre chamar o serviço de suporte, né, de um suporte avançado, para que eles possam te ajudar nessa desobstrução e eles possam te ajudar também nos casos em que a gente não conseguir desobstruir essa criança. Muito bem. Agora, até quando eu vou continuar fazendo, né, esses 5 tapinhas e esses 5 compressões? Muito bem, a gente tem 2 situações nas quais a gente vai parar de fazer isso. Então, a primeira é, se a criança começa a chorar ou a criança começa a emitir algum tipo de som, um choro, um grito, um berro, qualquer tipo de som está sendo emitido, o que foi que aconteceu? Ou a gente desobstruiu completamente e a nossa manobra deu certo, ou a minha desobstrução ela foi apenas parcial. Então, aquele objeto que estava ocupando a mangueira inteira, ele virou com as minhas manobras e agora ele está obstruindo somente uma parte. Ou seja, mais uma vez, tudo bem, porque o que importa é ter alguma passagem de ar pela via aérea. Ou seja, se a criança começou a chorar ou se a criança começou a emitir algum tipo de som, a gente para de realizar as manobras porque a gente conseguiu desobstruir, seja uma desobstrução total ou seja uma desobstrução parcial, e a gente recomenda que a criança seja então encaminhada para o pronto-socorro para a avaliação e ver se precisa ser feito mais alguma outra coisa. Agora, se eu tenho uma criança que estava sendo submetida às manobras de desobstrução e ela para de responder, como assim, né? Ela para de responder? A gente geralmente recomenda que durante a manobra vocês sempre fiquem de olho no nível de consciência dessa criança. Como assim? Então, se a criança está acordada, se ela está com o olho aberto, se ela está mostrando algum sinal de interação, ou seja, de que ela tem uma resposta. Então, a gente sempre precisa ficar de olho nesse nível de consciência. Por quê? Se a criança desmaia ou dorme, né, entre aspas, assim, ou seja, se ela para de responder, muito provavelmente essa criança já evoluiu com uma hipóxia grave e importante e a gente vai considerar que virou uma parada cardiorrespiratória. E aí a gente vai precisar iniciar as medidas de ressuscitação cardiopulmonar e não mais fazer os 5 tapinhas nas costas e as 5 compressões. Tudo bem? É por isso que, então, durante as medidas de reanimação, sempre observar o nível de consciência da criança, porque se houver uma parada na resposta dela, então ela está desacordada, ela não está mais respondendo quando você chama por ela, a gente vai considerar que a criança evoluiu para uma parada cardiorrespiratória e precisa imediatamente iniciar as medidas de ressuscitação cardiopulmonar. Tudo bem? Muito bem, então eu deixei um QR Code aí, se alguém tiver Instagram e quiser escanear o QR Code, tem um vídeo meu realizando a manobra de desobstrução dos lactentes, né? Então, os 5 tapinhas nas costas, depois as 5 compressões torácicas na parte anterior. Então, se alguém tiver celular e quiser escanear aí o vídeo, só para entender mais ou menos como é que funciona essa manobra e como é que a gente faz essa manobra.
Como eu falei para vocês, ela é uma manobra extremamente importante. Ela é, sim, salvadora de vidas, porque quando a gente consegue desobstruir uma criança, a gente evita a evolução dela para uma parada cardiorrespiratória. E lembrem mais uma vez daquele número que eu falei para vocês no começo. Menos de 9% das crianças sobrevivem depois de uma parada cardiorrespiratória. Então, a gente não quer que ninguém chegue numa parada cardiorrespiratória. Então, a gente tem que sim instituir as medidas o mais rápido possível, o quanto antes, justamente na tentativa de evitar essa grande emergência que é a parada. Tudo bem? Era isso então que eu tinha para falar para vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém tiver alguma pergunta, algum questionamento, quiser me encontrar aí nas redes sociais ou quiser mandar um e-mail também, fiquem à vontade. Estou aí à disposição de vocês.